Graça e paz, família de Deus. Continuando aqui no Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo 21. É o texto que vamos falar hoje até o versículo 23. Lembrando que logo no começo dos vídeos acerca do Sermão do Monte, eu deixei bem claro que o Sermão do Monte tem a intenção de revelar a essência da espiritualidade, a essência do cristianismo. Tem a intenção de nos tirar da superficialidade da religião, da obediência a dogmas e nos levar a conhecer um pouco mais a respeito da vontade de Deus e nos tornar praticantes da mesma. Observemos que nesses versículos temos aqui uma fala de Jesus muito forte. Ele começa dizendo no versículo 21 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Um dos grandes problemas dos ouvintes de Jesus da época era que eles eram, talvez, iludidos, vamos dizer assim, pelo fato de fazerem parte da nação de Israel. Jesus, certa vez, chamou a atenção dessas pessoas, disse a eles, Paulo também o fez assim: não adianta vocês dizerem que são filhos de Abraão. Ou seja, não adianta vocês dizer que eu sou do povo de Israel, então eu estou abençoado, estou debaixo da bênção do Senhor, simplesmente porque foi feita uma promessa a Abraão. Porque esse não era o propósito de Deus, que as pessoas se apegassem a isso. E quando o Senhor Jesus aqui diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, nós precisamos observar que hoje, no nosso contexto, talvez essa questão da nacionalidade que era forte para os israelitas e para os judeus, se tornou aqui no nosso tempo o confessionalismo. Ou seja, porque eu faço parte de uma denominação evangélica ou cristã, agora eu acho que já estou no caminho. Porque eu participo de reuniões cristãs, porque eu levanto a minha mão para cantar louvores, então agora eu já estou debaixo da bênção do Senhor. Porque eu confessei com a minha boca que aceito a Jesus como o Senhor da minha vida, ou porque eu digo que sou cristão, lembrando que no nosso país isso chega a ser cultural, porque nós vemos que nosso país, como a maioria é cristão, muitas pessoas já crescem com um conhecimento ainda superficial de Jesus e muitas vezes a sua confissão é pautada nesse superficialismo e não realmente num conhecimento profundo de Jesus. Muitas vezes somos apenas confessionais, mas não somos práticos, não vivemos a vida prática. E o Sermão do Monte nos traz essa convicção de coisas relevantes a respeito da nossa vida prática, coisas que são talvez um tanto quanto difíceis para a maioria das pessoas, eu acredito que para todos. A diferença é que uns têm essa consciência e buscam a força do Espírito Santo para praticar e têm a humildade de reconhecer suas limitações e por isso Paulo escreveu: quando estou fraco, aí sim estou forte. Ou seja, quando eu reconheço minhas limitações, o Senhor certamente me fortalecerá. E nós precisamos entender isso. E o Senhor Jesus continua com a fala um pouco mais forte ainda. O Senhor Jesus diz o seguinte: olha, naquele dia, no dia do juízo, muitas pessoas vão chegar e vão dizer para mim: Senhor, não expulsamos nós demônios em seu nome? Não profetizamos em seu nome? Em seu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Jesus chega a usar o termo apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço, vós que praticam a iniquidade, vocês que praticam o mal. Talvez você pense como eu já pensei. Como pode alguém que Jesus está dizendo que faz o mal, que pratica a iniquidade, ter sido usado para expulsar um demônio? Como alguém que pratica o mal pode ter sido usado para profetizar ou talvez até mesmo para fazer um milagre? A verdade é que Jesus usa quem ele quer, mas isso não é sinal de que temos comunhão com ele. Quando Jesus disse não vos conheço, Jesus não está falando de uma ciência, ou eu não tenho ciência de quem é você. Jesus está dizendo, eu não tenho comunhão com você, eu não me relaciono com você, você não se relaciona comigo, nós não temos um relacionamento, nós não somos amigos, nós não somos aquilo que realmente deveríamos ser. Você é apenas um confessional, você é apenas alguém que confessa crer em mim. Mas Jesus mesmo disse no capítulo 15 desse mesmo evangelho de Mateus o seguinte: essas pessoas me honram com os lábios, mas não com o coração. É muito forte isso e temos que refletir bastante sobre isso. Como anda a nossa relação com o Senhor? Muitas vezes pensamos, e até mesmo como nós falamos dos profetas anteriormente, no vídeo anterior, muitas vezes pensamos e nos iludimos quando vemos
algumas pessoas sendo usadas e manifestando alguns sinais em prol do corpo de Cristo, ou seja uma profecia, seja um milagre, seja uma cura, nós temos que entender que isso não é sinal de comunhão com Deus. Não é sinal de que essa pessoa um dia estará na eternidade. É apenas um sinal de que Deus está se revelando e ali naquele momento alguém carece de uma profecia, talvez carece de um milagre, precisa de ser liberto e Deus vai usar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. E isso não significa que essa pessoa tem comunhão com Deus. Não significa que essa pessoa é conhecida de Deus ou que ela conheça o Senhor. E nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes cometemos até o erro de idolatrar algumas pessoas por causa de algumas coisas que Deus faz através delas. Mesmo a pessoa que conhece o Senhor e que tem comunhão com o Senhor, tudo que é feito pelo Senhor através de nós, apesar de nós. Não há mérito nenhum em nós. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, que temos dentro de nós um tesouro precioso, para que a excelência da glória seja do tesouro e não do vaso. Não há méritos nenhum em nós. Nós precisamos entender que o mérito é de Jesus. A honra e a glória devem ser dada a Ele, e não apenas com nossos lábios. E, na verdade, Jesus está dizendo aqui, não basta você ficar dizendo Senhor, Senhor, não basta você ficar levantando a mão na hora do louvor na igreja, não basta você ter uma Bíblia na sua casa, não basta se você não fizer a vontade do meu Pai, e a vontade do Pai é que muitas vezes sim, a gente tenha nossos atos devocionais, mas que nós possamos apresentar uma vida transformada, uma vida que expressa a nossa relação com o Senhor. Vejamos que isso é tão verdade que nós vemos no livro de Oséias. Isso, exatamente, o livro de Oséias, lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus dizendo: eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia e conhecimento de Deus. Jesus nos fala aquilo que Deus já disse através da vida do profeta Oséias. Cuidado com os seus sacrifícios, cuidado com os seus holocaustos, porque se na sua vida prática você não for uma pessoa misericordiosa, como aprendemos nas bem-aventuranças, se você não for uma pessoa que tem conhecimento de Deus, o seu holocausto, o seu sacrifício, tudo aquilo que você faz, trazendo para os nossos dias, o fato de você ir à igreja, o fato de você ser uma pessoa que contribui financeiramente, ou talvez você até seja uma pessoa com muitas atividades na igreja, isso pode não estar tendo valor nenhum diante de Deus se nós não tivermos um coração transformado. A vontade de Deus expressa no versículo 21 é que a gente tenha realmente um coração transformado, uma vida transformada. Onde realmente, da mesma forma como falamos dos profetas, isso serve para todos os cristãos. O fruto do Espírito seja percebido em nós e assim vamos glorificar ao Senhor. E realmente, no dia em que chegarmos diante do Pai, no dia do juízo, não ouvirmos do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, você que pratica a iniquidade. Não que seja pelas nossas obras, mas é pela relação que nós temos com o Senhor, pela fé que temos, pela comunhão que temos com Ele. Isso tudo é gerado mediante o nosso arrependimento e transformação, mediante aquilo que é feito em nós pelo Espírito Santo no momento da nossa conversão e arrependimento, e que nos rendemos a Deus e permitimos que Ele transforme nossa vida. E assim certamente encontraremos o Senhor um dia, e ouviremos dele: vinde bendito do meu Pai, para o descanso eterno. Esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. E vamos orar por isso nesse momento. Deus Todo-Poderoso, é em nome do teu Filho amado que eu quero glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus de perdão, graça e misericórdia. Um Deus cuja misericórdia se renova a cada dia. Deus, e um Deus que nos dá a oportunidade de nos consertarmos. Um Deus que fala conosco, como o Senhor tem falado durante esse tempo, através principalmente dessas mensagens do Sermão do Monte, que tem ministrado aos nossos corações a necessidade de uma transformação na nossa vida prática. E hoje aprendemos que sermos pessoas que apenas confessam ou que honram o Senhor com os lábios não é o suficiente, mas o nosso coração deve estar voltado para Ti, rendido ao Senhor e submetendo ao Senhor a sua vontade e a transformação que teu Espírito opera em nós, a regeneração que Ele deseja fazer em nós, e que assim, Senhor, possamos entender que somos apenas um vaso de barro e que temos dentro de nós um tesouro. Esse tesouro é o Senhor habitando em nós e muitas vezes fazendo coisas através de nós, apesar de nós, abençoando pessoas por causa da sua graça e não por causa dos nossos méritos, e que em nome de Jesus nós possamos entender que o que nos fará ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai para o descanso eterno, não são as coisas que dissemos com nossos lábios
e que muitas vezes não existe no nosso coração. Não são as coisas que muitas vezes, Senhor, o Senhor fez através de nós, apesar de nós, por causa da misericórdia do Senhor que é estendida a outras pessoas, mas que tudo aquilo que iremos ouvir naquele dia dependerá da nossa fé, da nossa esperança e da nossa rendição à tua vontade, da permissão que nós damos ao Senhor pela fé de permitir que o Senhor transforme nossas vidas e nos faça cada dia mais parecido com o seu Filho Jesus. Ele que é o nosso modelo, o nosso alvo e a nossa esperança, porque Cristo em nós a esperança da glória. Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer rumo à imagem e semelhança de Jesus, que essas mensagens possam edificar o seu espírito, fortalecer você, assim tanto quanto a mim, e que juntos possamos crescer. Você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você puder, deixe seu comentário, deixe o seu like. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva para que possamos ver esse canal crescendo e se fortalecendo e que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas em nome de Jesus.